Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui por esse humilde canal. Meu nome é Felipe Pavani, se você não me conhece, eu sou designer, artista 3D, trabalho nessa área já faz mais de 13 anos e eu queria compartilhar com vocês um assunto muito importante que é relacionado a 5 dicas que você precisa entender para deixar os seus renders ainda melhores no seu trabalho diário. Veja só, é muito comum que no meio desse processo todo de criação a gente acabe gerando várias propostas diferentes de trabalho, vários resultados diferentes para os nossos clientes à medida que nós gradualmente vamos avançando na nossa carreira. E é importante a gente entender que, cara, existem algumas formas de deixar a imagem mais interessante do que outra, uma imagem mais interessante do que a outra. Então, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, vamos colocar um relógio que eu tenho aqui na minha mão, certo? O relógio, ele tem uma certa característica no qual a luz precisa interagir com ele e a câmera precisa estar interagindo com ele também de forma que gere um render ainda mais interessante. Então, quando a gente pensa nesses detalhes, nesses pontos para deixar o render ainda melhor, uma das primeiras coisas que a gente tem que avaliar quando a gente fala de produção de um render interessante para deixar a sua imagem brilhando para os olhos do cliente é a gente pensar no ângulo da câmera. Olha esse exemplo aqui para você ter uma ideia. Eu tenho aqui um trabalho de um produto de comida, certo? Para o mercado de bens de consumo. E eu tenho aqui essa maisena, certo? Essa bolacha bem famosa. Então, primeira coisa que eu tenho aqui para avaliar é o seguinte. Bom, eu coloquei a minha câmera bem rente à altura da minha maisena. Mas eu poderia muito bem chegar aqui e pensar em ângulos diferentes para fazer com que esse produto ficasse ainda mais interessante. Então, por exemplo, poderia colocar a minha câmera mais ou menos aqui assim, ó, de cima para baixo, certo? Poderia colocar ela de cima para baixo, assim, ó, para valorizar ainda mais e dar uma impressão de que o produto ele salta aos olhos, certo? Eu poderia colocar ela assim também, ó, de lado. Então, como isso aqui é somente um produto que tem 2 objetos, né? Eu estou valorizando somente o meu produto simples aqui, não é uma cena tão complexa assim, mas você não terá tamanha dificuldade em posicionar a sua câmera. Você pode, por exemplo, ao invés de deixá-la longe, aproximá-la em algum detalhe específico que você queira mostrar. E dessa forma, você consegue valorizar ainda mais o seu produto e a sua imagem final. O segundo ponto que a gente pode avaliar aqui, que é muito interessante também, é você trabalhar com depth of field, ou seja, uma profundidade de campo naquela câmera. Então, por exemplo, se eu colocar a minha mão aqui, vocês vão notar que a minha mão, ela tá borrada, embaçada, certo? Por quê? Porque a câmera tá focando no meu rosto. Mas eu posso começar a usar isso ao meu favor. Então, eu posso chegar e colocar um objeto mais ou menos aqui nesse ponto, ó, para gerar um blur nesse meu objeto, para gerar uma profundidade de campo e o meu olho estar focado diretamente na minha face, o olho da audiência estar focado diretamente na minha face. Então isso gera uma sensação maior de foco na onde eu quero que o meu espectador olhe aquela determinada imagem. Quando eu trago isso para o 3D, olha que interessante que a gente pode fazer. A gente pode, sei lá, colocar aqui um objeto como, por exemplo, uma esfera normal mesmo. Diminuo o tamanho dela aqui, coloco ela bem próxima aqui da minha câmera, ó, posso deixar ela bem aqui, ó. Claro que não tá bonito, isso aqui é só um exemplo ilustrativo, tá? Não tô deixando bonito nem nada. Posso deixar uma esfera aqui, uma outra esfera aqui do lado. E na hora que eu coloco o Depth of Field para funcionar, posso primeiro vir aqui na minha câmera. Dentro da minha câmera, eu posso acionar esse menuzinho Depth of Field, tá? Aqui no meu ícone da minha câmera, do meu objeto câmera, eu tenho que estar com a minha câmera selecionada para isso estar funcionando. Seleciono o Depth of Field e agora eu ajusto exatamente aonde eu quero que esse foco esteja. Então eu estou aqui com 1000 centímetros, certo? Vamos diminuir aqui, ó, 50, mais ou menos isso aqui. Se eu colocar aqui, ó, Show Focus Plane, ele vai mostrar onde que o foco da minha câmera está direcionado. Então eu estou aqui 111, posso deixar 112. E note como as minhas esferas aqui sumiram, ó. Cadê as minhas esferas que estavam aqui? Não existem. Então mais aqui. Posso diminuir o f-stop também para gerar um pouco mais ou um pouco menos de blur na minha imagem. E adequando esses valores, eu consigo achar um ponto que seja interessante para minha imagem. Ó, por exemplo, aqui, ó, eu já consigo ver as minhas esferas ali embaixo, nessa região aqui de baixo. Então, dessa forma, eu consigo projetando onde eu gostaria que minhas esferas estivessem para que elas aparecessem na
minha cena. Então, esse embaçamento que está acontecendo na minha câmera está muito grande, então eu posso aumentar aqui o meu f-stop para que ele gere ainda menos blur lá no meu objeto focado. E a minha esfera que eu posso aumentar ela um pouquinho, ó, deixar ela um pouquinho mais para trás, deixar ela aqui, por exemplo. Então note que agora eu tenho dois objetos em distâncias distintas e sofrendo uma influência distinta dessa profundidade de campo gerado pela minha câmera. Então isso é uma forma interessante de você gerar mais dinamismo para sua imagem, ao mesmo tempo que fazendo com que o olho da pessoa vá direto no objeto que você quer representar. Uma terceira forma que eu posso fazer para que o meu render ganhe ainda mais destaque é utilizando das cores para me auxiliar na produção dessa imagem final. Então, por exemplo, se a gente volta aqui nessa imagem que eu estava mostrando para vocês anteriormente, note que se eu adicionar a essas esferas uma cor complementar à cor que eu estou colocando aqui atualmente no meu fundo, por exemplo, vamos supor, meu fundo é majoritariamente amarelo, né, amarelado com laranja. Eu posso adicionar uma cor, por exemplo, como um azul e fazer desse azul um guiador do olhar da minha audiência para determinadas áreas do meu objeto. Então eu posso pegar aqui, ó, brincar com o tamanho dele e fazer com que ele seja um objeto parte dessa composição, percebe? Para que o meu render fique ainda mais interessante. Então tá vendo que eu tenho algumas áreas aqui abertas no meu render, aqui na minha composição? Eu posso fazer disso aqui um motivo para eu colocar novos objetos. Dessa forma, a minha imagem ganha vida, ganha uma composição muito mais interessante e facilita com que eu deixe o meu render ainda mais interessante. Então posso, sei lá, adicionar um cubo aqui se eu quiser. Posso adicionar um cubo com a mesma cor. Ó, posso rotacionar ele em Z para ganhar dimensionalidade, ó, gerar um efeito muito mais interessante. E justamente porque eu estou brincando com a cor. Então venho aqui, ó, seleciono o material azul, essa esfera maior aqui eu posso colocar ela aqui embaixo, ó, como se ela estivesse saindo do meu frame. Olha só que interessante. Eu ganho mais dinamismo para minha composição. Minha composição não fica tão chata, tão boring. E aí ela fica mais interessante para quem está visualizando aquela imagem, certo? Então, o trabalho com as cores ele é fundamental para você conseguir gerar um render ainda mais interessante para a sua imagem. Um quarto ponto fundamental que vocês entendam é a questão do detalhamento. Quanto mais detalhamento essa imagem que você estiver criando for apresentado, quanto mais detalhamento você apresentar no seu render final, mais realista aquilo ali pode parecer. Claro, o seu detalhamento ele precisa estar, de fato, parecendo algo da realidade, senão não faria nenhum sentido. Você detalhar, por exemplo, uma criatura alienígena é interessante, mas ela não é realista, certo? Então você tem que tentar trabalhar com essa medida de, cara, o que eu estou vendo está fazendo sentido com o objeto da realidade? Então, nesses exemplos de comida, por exemplo, um trabalho bem detalhado ajuda muito a produzir um render ainda melhor. Olha, por exemplo, nessa imagem aqui da maisena, que se a gente der um render bem mais próximo aqui da nossa imagem, vocês vão notar que há vários detalhezinhos, ó, de textura, percebe? Há vários detalhes de textura que estão sendo colocados aqui nesse produto para gerar um realismo ainda maior. Então, o detalhe final que você está empregando na sua imagem é de extrema relevância para produzir um render ainda melhor. E por fim, como que você pode fazer com que toda a sua imagem pareça diferente do que a maioria das pessoas está fazendo? Então, de certa forma, no início, você está muito incentivado por aquelas pessoas que você admira, aqueles profissionais que você admira, e você quer tentar. Isso, na verdade, até uma dica que eu daria para você, que é, cara, copie aquelas pessoas que você admira, tenta fazer um trabalho parecido com o delas. Dessa forma, você ganha mais experiência fazendo e começa a treinar muito mais o seu olhar para conseguir alcançar um resultado similar do que aquela pessoa já fez. Então isso é completamente normal, a cópia ela é completamente normal. Claro, isso não significa que você vá copiar um projeto e colocá-lo no seu portfólio dizendo que é seu, tá? Isso não é aceitável. Mas como forma de estudo pessoal, completamente normal e aceitável. Então, quando você está olhando para uma imagem, como que você pode fazer com que ela fique diferente? Como que você pode fazer com que ela ganhe um ar mais interessante
para apresentar para o seu cliente. Então, dessa forma, pensando de uma forma diferente, você consegue trazer um resultado mais interessante. Por exemplo, nesse trabalho que eu fiz aqui com esse sonho de valsa, a ideia era ter uma imagem como se a gente estivesse colocando alguns bombons caindo dentro de um pote. Então, qual que foi a solução que eu achei que seria interessante de fazer que se tornasse realista e desse uma impressão diferente para a imagem? Primeiro, a gente tentar fazer uma simulação aqui dele caindo, né? Então, ele caindo dentro do pote, olha que legal que ficaria, né? Ele daria uma sensação muito interessante e realista para uma imagem, uma fotografia, por exemplo. Então poderia, e aqui eu posso, claro, mudar o produto de posição, colocar ele em outra forma. Então o que a gente vai fazendo aqui é testando diferentes possibilidades para avaliar como que a luz está se comportando em determinados objetos, como que a gente pode fazer com que ela pareça mais realista, ele batendo ali no objeto, no pote de baixo. Então é uma coisa interessante de se passar também. Tá vendo? Ele fica bem legal, percebe? Então esse é um trabalho muito interessante de ser feito. É um trabalho que envolve um processamento de informação grande por parte da máquina e no resultado final fica muito interessante. Então aqui a gente consegue ver que já de primeira já tem essa influência da gravidade e já traz um aspecto diferente para a imagem. Então, poxa, tem vários bombons caindo num pote. Então, veja, o ponto de ver diferente é uma coisa interessante que a gente pode aplicar em qualquer imagem, que é o quê? Cara, tenta extrapolar a realidade daquele produto, daquele objeto. Como que você pode fazer com que eu veja um objeto que normalmente eu não veria? Esse é o ponto principal na hora de você criar alguma imagem. Como que você está vendo um produto? Quais são os detalhes que ele tem que provavelmente ninguém mais vai ver? Só você que está criando. Tenta mostrar isso de um jeito interessante, criativo e diferente. Beleza? Se você quer entender todo o meu processo criativo e do zero ao avançado dentro da área de criação 3D, clica no link aqui abaixo que você vai ser redirecionado para o meu curso Plano 3D Seu Novo Portfólio, onde eu apresento uma nova jornada, uma nova possibilidade para você se tornar um designer de gigante. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você tiver dúvida, vamos conversar. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.